sobre uma pessoa muito importante. O tema está aí, tá, meu filho? Só passar, botar para mim aí. Uma pessoa muito importante na nossa vida. Chamada Ele, o Espírito Santo. O Paracleto. Alguém sabe o que é Paracleto? Está na Bíblia, viu? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar. Não olha no telefone agora não, porque é muito fácil. Não. Esse está aí, o livro de João fala sobre o Paracleto. O Paracleto quer dizer o advogado, o consolador, o ajudador. Isso quer dizer Paracleto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós viemos de ensinamentos errôneos, segundo a Bíblia. Não é a minha opinião, é segundo a Bíblia. Se eu perguntar a vocês, não vou perguntar, porque eu não quero expor, mas se eu perguntar a você, qual é a evidência de quem foi batizado com o Espírito Santo? Eu sei que muitos vão dizer, quando eles falam em línguas, e não está escrito isso na Bíblia. Essa não é evidência. Essa é manifestação. A evidência de ser selado pelo Espírito, batizado pelo Espírito, vivemos como você queira, é exatamente na hora que você diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que de imediato o Espírito Santo de Deus é colocado nele. De imediato a gente recebe o Espírito Santo. Mas a gente foi ensinado por algum tipo de denominação, outras não, que a evidência daqueles que são batizados com o Espírito Santo é falar em línguas. E não é. Porque quando a gente vai ver a pessoa do Espírito Santo, a gente vai entender o porquê e o para quê nós fomos batizados com o Espírito Santo. Porque se fosse só para falar em línguas, não tinha grande utilidade. Por quê? Vou explicar a você. Porque a Bíblia diz assim, deixa bem que eu vou explicar a você. Isso é um ensinamento que a gente precisa ouvir com calma. Porque depois, quando alguém conversar com você, você vai poder explicar o que você está aprendendo. Porque a Bíblia nos diz que a gente não precisa... a Bíblia nos ensina que a gente, quando a gente ora a Deus, veja bem, a Bíblia nos ensina que quando a gente ora a Deus, o Espírito Santo, que já está ali, o Paracleto, ele pega as nossas orações e ele vai na presença de Deus e com um gemido inexprimível, inexplicável, com um gemido que ninguém entende, em línguas, ele traduz tudo para Deus, aquilo que você está falando nas suas orações. Então, por isso, se você, Paulo já diz, aquele que fala em língua, ele fica assim mesmo. Só assim, mais ninguém. E para que serve isso? Serve para ele só. Você fala, eu falo em línguas. Eu não estou jogando, não estou dando tiro no pé de ninguém, não. Batizado com o Espírito Santo, segundo a visão das pessoas. Batizado, é evidente. Eu vim de igreja que se a pessoa tivesse chamada para ser pastor, não falasse língua, ela nunca seria pastor. Para você ver a importância que eles dão só no falar, e não na pessoa do Espírito Santo. Para você ver a importância de algumas denominações, algumas igrejas, criando doutrinas que não são verdadeiramente postas na Bíblia, está na Bíblia. Aí o que acontece? O que acontece é que, mas aí eles vão, aonde eles vão? Qual é o texto que eles vão? Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos. Não é assim, sempre eu vim de lá, irmão. Eu dancei essa valsa, eu aprendi essa história. Estavam todos reunidos, no cenáculo, no mesmo lugar, e totalmente igual, pensando na mesma coisa. Eis que veio um vento veemente, labaredas como de fogo, sobre todos, e todos falaram línguas. Aí as pessoas, está aí, pastor, está aí. Não, as línguas que eles falaram eram línguas que as pessoas entendiam no seu dialeto. Porque como eles vêm de Samaria não, quando eles vêm, como é o nome do lugar?
da Judéia. A Judéia era um lugar onde tinha gente do mundo inteiro, ou pessoas de outros países, do mundo inteiro, porque estamos falando de uma formação de história, mas pessoas de tudo que é lugar. Então o que acontece? Cesareia, o que acontece? São pessoas que vieram de uma região diferente, eles precisavam entender o que estava acontecendo. E o falar em línguas deu às pessoas a entender no seu idioma aquilo que estava se falando. É isso que aconteceu. Mas tem alguma coisa errada em você buscar falar em língua? Não, Paulo ensina. O dom de línguas é o dom de entendimento. Entendimento das coisas que se falam em línguas. Porque não adianta eu chegar aqui e falar em línguas na igreja, se ninguém entende, vai virar uma bagunça todo mundo falar em língua ao mesmo tempo. Ninguém entende. O que eles estão falando? Então, a interpretação, lembra daquele tempo, agora você vai ver mais isso, né? Alguém em cima do púlpito, lá no meio da população, da assistente, falava em língua, levantava um, trazia. Porque a igreja precisa saber o que está acontecendo. Você está entendendo? Então, a evidência, eu só quero dar essa ênfase no início, porque a evidência, ela se torna mais importante do que a própria pessoa do Espírito Santo. O falar em língua, irmão, é uma consequência. Não é uma evidência, é uma consequência. Porque ele exprime, não exprime, deve com X. Ele traduz em línguas aquilo que a igreja está falando, está orando diante de Deus. Você quer ver? Vou te mostrar isso, vou te dar exemplo em Jesus. Para não ficar a minha balela, a minha palavra, o pastor está falando isso, porque, não, eu vou te mostrar isso em Jesus. Em Jesus. Você ouviu Jesus falando em línguas? Alguém leu na Bíblia alguma vez? Jesus um monte. E alguém viu Jesus dançando no foguinho, no sapateado? Não, irmão. Vamos seguir Jesus, que é mais fácil. Agora, quando Jesus, vamos ler o texto, porque eu quero apresentar o Espírito Santo, na verdade, como é que ele é. Como a Bíblia diz. Porque nós, que viemos de igreja, aprendemos com nossos pastores. Foi errado? Não, aprendemos porque ensinaram. Não é verdade? Aprendemos. Quantos aqui, no tempo de criança, tomava manga com leite? Ou leite com manga? O que diziam? Hã? Não, fala com raiva. Morria? Mas como é que você aprendeu isso? Uma vez ensinado errado, irmão, é duro para poder você voltar e encarar a verdade. Agora, o bom é que alguém talvez fez sorvete de manga com leite e vendeu, todo mundo chupou, comeu, viveu, ninguém morreu. Aí acabou isso. Acabou isso. Agora, na Bíblia, a gente também tem que trazer a Bíblia para mostrar algumas doutrinas que, infelizmente, tem pastores que ficam velhos dentro de uma mesma doutrina e vai ensinando, vai formando. Aí formam, sabe, pessoas com o pé torto, que vão formando outros. Só que hoje em dia, a igreja deu um boom, sabe, deu um boom. A igreja estourou e as pessoas começaram a estudar. Por quê? Porque antigamente as pessoas eram formadas, pastor, de que forma? Elas tinham uma boa forma de servir. Tem pessoas que gostam, tem um dom do socorro, o dom da ajuda, é um dom, irmão. Socorro, ajuda, servir é um dom. Entre os dons, os tantos dons que a igreja tem. Então tem pessoas que gostam de servir. Aí a pessoa começava a servir aqui, lá, aí virava diácono, porque diácono serve. E diácono não é cargo espiritual. Não é. Diácono é cargo ministerial, aliás, não, é administrador. Diácono é um cargo administrador. É por isso que tem igreja que todo ano troca diácono. Tem pessoas que não dão certo. Não querem servir, eles são administrador, eles contam as cadeiras, cuidam dos patrimônios. Diácono é isso. Serve ser, mas não é, eles não são ordenados a diácono, eles são separados a diácono. A ordenação dentro da igreja é de presbítero para cima. De presbítero para cima. E o verdadeiro presbítero não é aquele que é debaixo do evangelista. Os verdadeiros discípulos,
presbíteros, segundo a Bíblia, são aqueles que são mais antigos da igreja. Os presbíteros são os conselheiros, mas a igreja não faz assim, não é verdade? Da onde tiraram isso? Da cabeça dos homens. Se você pegar aquela parte que Lucas fala, se você está enfermo, procura presbíteros da igreja. São aqueles que podem orar. Hoje em dia você vê um presbítero com 17 anos, um presbítero, como é que vai aconselhar uma criatura? Ah não, porque tem chamada de quê? Calma, tem chamada? Trabalha, levanta na hora certa. Mas nós, para sermos levantados, irmão, a gente precisa ter uma maturidade humana. Ah, mas tem chamado? Diz, o pastorzinho, 7 anos, o menino está pregando lá. Calma, doutrina, trabalha, dá oportunidade, mas trabalha, forma, faz consolidar essa pessoa. Aí vem os evangelistas, que você sabe que o lugar de evangelista não é dentro da igreja, é lá de fora. Missionária dentro da igreja. Para que a gente quer missionária dentro da igreja, meu? Lugar de missionária é no campo. Aí fica aquela renca de missionária, uma mais ponderada do Espírito Santo que a outra, uma com mais visão, e tem hora que não, mas o teu Deus está errado, porque o meu Deus, aí começa os cortes a bater cabeça dentro da igreja. Tudo isso porque é Espírito Santo, mas não é confusão, porque não foi para isso que Jesus chamou, foi para trabalhar e formar as coisas. Mas vamos no texto, para não ficar as minhas palavras, porque eu sei que às vezes essa palavra ela pode vir de contra o pensamento ou alguma formação. Nossa, contra mim também veio uma vez, até que eu entendi as coisas. Eu procuro pregar a Bíblia porque está na Bíblia. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz que não é. O resto para mim é balela. Para mim é doutrina de clube. Cada um tem a sua. Tá? Família todo mundo é, mas da forma que cria as coisas, cria os filhos diferentes. Então vamos lá, Lucas 3, 21 e 22. Eu acho que esse texto. Olha aí. Lembra desse texto que Jesus aparece diante de João? E João fala assim, ele fala, ó, João, me batiza. Não está aí, mas eu vou falar para você. Aí João fala, eu vou te batizar? Ó, fermeira a boca, cera a boca. Cala a boca, faça, porque é necessário cumprir a palavra do meu Pai. Eu não estou aqui para discutir com você, se é você, sou eu. Não é a minha pessoa nem a sua, mas é que Deus me chamou para fazer. É necessário que você me batize. Aí eu vou parar no Jordão, porque estava batizando outros. Aí o que acontece? Olha aqui. E aconteceu que com todo o povo batizado, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Em formato, né? Como pomba. Ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Fala só mais um pouquinho na frente, mas não pode ter 22. E o mesmo Jesus começava a ser, de quase 30, umas frases para que não faz sentido, né? Essa tradução, né? 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Aí depois, aí, nessa versão aí, vem a biografia toda, a genealogia de José, vai ter uma série de coisas. Não é isso. Eu quero voltar lá no versículo de número 21 e mostrar para você o seguinte. Quando Jesus, aqui há 2 batismos. Há o batismo de João, que é o batismo em água para arrependimento dos seus pecados. E aí o próprio Jesus passa pelo batismo em água e depois ele é batizado com o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Amém. Você está vendo essa história aí, a pomba chegando em forma de, o Espírito Santo em forma de pomba? Pois é, quando ele chegou em Jesus, próximo de Jesus, o céu se abre, aí Deus fala, eis aí o meu filho amado, em quem me compraste, aquela coisa toda, esse é meu filho. Enfim, tudo isso acontece no batismo com o Espírito
Santo. Alguma manifestação de línguas? Tem um reprepré por aí? Até agora não, né? Até agora não. Está claro, livre, não é verdade? Livre, livre, livre. Tudo bem claro. Jesus ali, ó, na boa, né? Curtindo ali aquele dia de sol, água na cabeça, mar limpinho, batizado. Apesar que o Rio Jordão não é tão limpo assim, né? Mas enfim, vamos lá. O que acontece? Jesus sai dali. Quando Jesus termina aquela oração que acontece o batismo, o Espírito Santo de Deus o pega e o dirige diretamente para o deserto. Eu não vou me deter nessa parte, porque é uma outra história e eu quero apenas preparar o outro lado das coisas. Ele vai para o deserto para ser ali confrontado com o diabo. Que coisa! Isso nos ensina algo muito importante. Nos ensina que depois do batismo você vai encontrar problemas. Você vai encontrar brigas, você vai encontrar propostas, você vai encontrar falsidade, você vai encontrar mau caráter, você vai fazer mau caratismo com alguém. Não adianta, vai acontecer porque o diabo vem e vai confrontar você e a mim e a nós. A vida continua, companheiro. A vida continua. Agora, o que difere é quem está em vós. Quem está em vós? Porque se a gente olhar a sequência da vida de Jesus pós-batismo, aí começa o ministério de Jesus. Jesus, quando venceu o diabo, ele não venceu no espírito. Ele não venceu no espírito, ele venceu na carne. Porque se você disser que ele venceu no espírito, você está dando honra ao diabo, porque lógico que Deus vai vencer o diabo. Não, ele venceu na carne, ele venceu no homem, porque ele tinha fome, e o diabo disse, transforma essas pedras em pães, porque ele tinha fome. Ele disse, não, é da boca de Deus que sai toda a palavra, o meu alimento sai da boca de Deus. Sabe? Oh, se joga aí de cima. Não! É homem, irmão. Homem. E tem uma coisa, hein? E tem uma coisa. Sem o Espírito Santo. O Espírito Santo deixou ele lá e veio embora. Ah, mas era Jesus. Eu sei que era Jesus. Não tem ninguém dizendo que era Pedro. Eu só quero dizer para você o seguinte. A preparação de Deus para a nossa vida é quando o selo do Espírito Santo, ele nos prepara para a gente vencer as nossas batalhas espirituais. O batismo com o Espírito Santo não é para tornar você mais homem nem mais mulher, nem mais bonito nem mais bonita. Ele é transformar você no mundo espiritual, capaz de entender o reino de Deus. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você começa a entender por que das revelações que vêm aos seus ouvidos? Ou à sua mente? Por que Deus mostra para você alguma coisa que pode acontecer na vida de alguém? Por que você sente a emoção? Eu quero ver você botar uma pessoa do mundão, amigo seu ou meu amigo, trazer para cá, no meio do louvor, se vai correr uma lágrima no coração dele. Duvida. Duvida que na hora que está lendo uma palavra do Senhor, na hora que está explicando a palavra, se ele tem entendimento do que está se falando. Duvida. Sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele é criatura, mas não é filho. E aí quando a criatura toma posse de filho, o Espírito Santo dá a ele entendimento, dá a ele o discernimento que é de Deus. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo a importância desse ser chamado Espírito Santo? O servir desse Espírito Santo. Eu vou dizer mais para você. Olha, ele fez mais coisas que Jesus fez. O que é isso, pastor? Você está passando? Não, não estou passando ninguém na frente de ninguém. Ninguém. Olha as palavras de Jesus. Olha, essas obras eu fiz. Mas ó, fica firme. Vocês farão ainda maiores obras do que eu fiz. Através de quem, irmão? Através de quem? Do Espírito Santo. Olha, é por isso, irmão, é por isso que essa nomenclatura e essa cegueira de povo procurar profeta é um erro muito grande. Os profetas se acabaram nos 400 anos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Deus se calou o profeta. Aí tudo que tinha que ser revelado, veio ser revelado através de quem? Cristo
seus discípulos aos outros discípulos, dos outros discípulos aos outros discípulos, e agora chegou em quem? Chegou em você e em mim. Então, irmão, esse negócio de ficar procurando o profeta era bom para os reis. Ouviu? Porque eles não tinham discernimento. Eu e você, nós temos o discernimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. O que tinha que ser revelado no tempo dos profetas, que eles buscavam, mas não conseguiam enxergar, alguns tinham uma visão meia opacazinha, meia lá na frente, né? Mas aconteceu agora. O mistério de Deus, irmão, já foi revelado para nós. Já foi revelado para nós em Cristo Jesus, e através do quê? No entendimento do Espírito Santo de Deus. É necessário que eu e você tenhamos uma vida íntima com Ele. Íntima. Ele está conosco todos os dias, e é por isso que a Bíblia diz, olha, você pode até pecar contra Deus, você pode pecar contra Jesus, você pode pecar contra os céus, mas uma coisa eu digo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é Ele que te convence do seu pecado. Sem a pessoa do Espírito Santo, você não tem como chegar próximo de Jesus e pedir perdão pelos seus pecados. Não tem salvação. Porque é Ele que te direciona, é Ele que te prepara para você entender as coisas que precisam ser entendidas. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente começa a entender, né, que nós somos uma nova criatura. E é isso que a gente aprendeu quando a Bíblia nos ensina que quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Na América tem uma nomenclatura que se chama born again. Nós nascemos de novo. Nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos agora do Espírito. Nascemos da água porque nascemos da mãe. Agora nós nascemos do Espírito. Nós nascemos uma nova criatura. Nós temos que aprender a andar. Nós temos que aprender a falar. Nós temos que aprender a nos comportar. Nós temos que aprender a decidir. Nós temos que aprender a mantermos a nossa vida em Cristo Jesus. Mas quem vai fazer isso? Seu pai? A sua mãe? Não. Você pode ter pai, pastor, apóstolo, Deus dos deuses, você pode ter o que for. Mas se você não tiver a manifestação do Espírito Santo te convencendo dos seus maus caminhos, você não entende. Quantos filhos de pastores estão no mundo? Porque estão distantes do ser que é capaz de trazer eles para dentro da casa de Deus e trazer eles ao arrependimento, ao filho que estavam distantes de retornar, e aqueles que nem convertidos são. Não dá para ler Bíblia sem Espírito Santo. Não dá para orar sem Espírito Santo. Não dá para adorar sem ter Espírito Santo. Não dá para fazer nada sem Ele. Porque é Ele que nos leva à dimensão de adorar a Deus. Então a gente não pode, irmão, viver uma vida apenas acompanhada de manifestação do Espírito, de fogo para cá, fogo para lá, e isso ia ser um grande trabalho chamado o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Não dá para viver desse jeito. Tá bom. Glória a Deus. Vai assim mesmo. Isso. Não dá para viver desse jeito. Por quê? Porque a gente está limitando o Espírito Santo. A gente encontra denominações que quando ora em nome de Jesus, e ora a Deus, mas esquece do Espírito Santo. Tem denominações de pessoas que nós cantamos hinos dele, que eles não falam, eles não creem no Espírito Santo. E como não creem? Que a gente aprende que é no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo. É uma trindade, é uma família. Mas é por quê? Porque eles não querem. Querem viver na lei de Moisés. Querem viver na lei de Moisés. É só direcionar a Deus. É importantíssimo. Irmão, você não vai ter contato com Deus. Eu não vou ter contato com Deus. Você não vai ver a face de Jesus. Eu não vou ver a face de Jesus se não tiver o Espírito Santo nos conduzindo. Essa terra vai gemer o dia que o Senhor tirar o Espírito Santo da terra. Você já imaginou o que nós estamos passando? Você já imaginou o que a gente vai passar sem o Espírito Santo na terra? É difícil. É difícil. Vai ser impossível viver nessa terra. Vai ser impossível caminhar. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está, a gente passa a entender melhor as
coisas do Senhor. Então, olha, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, é nos dado o poder de entender os projetos de Deus. É como você, no caso do Aldair, que é construtor, alguém pega uma casa numa planta, num desenho, quem já viu planta aqui de casa, de um arquiteto, o quarto, se não tiver escrito quarto, você não sabe o que é quarto, por tanta linha que tem ali, você não entende o que é madeira, qual tipo de madeira, você não entende, você não vê o formato, mas quando você está no Espírito Santo, né, você olha para as coisas de Deus, você tem o Espírito Santo, você entende o projeto de Deus para a nossa vida. Você entende o que Deus está falando para a nossa vida. Porque senão não dá, irmão. Não dá. Eu era espírita, eu tinha uma barbearia, eu tinha 2 manicures convertidas e eu espírita. Imagine a guerra dentro daquela barbearia. E ela me sufocando, eu tentando pisar nelas, mas precisando delas. Por quê? Porque eu não tinha visão. Eu era boca suja. Eu não tinha visão das coisas de Deus. Oi, como eu queria hoje ter uma barbearia com aquelas 2 irmãs. Você veio ser o céu ali dentro. Porque eu não tinha noção. O Espírito de Deus não tinha como mover na minha vida. E isso aconteceu na vida de Jesus várias vezes. O Espírito de Deus vindo sobre ele e declarando sobre a vida das pessoas. Quer ver uma coisa? Vamos ler na palavra do Senhor. João 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz lá. Você lembra dessa parte que eles falam de Jesus? Eles vão falar muito de Jesus até o 3,16, que é um versículo mais conhecido, né? Ou então, se não é o 3,16 mais conhecido, é o Salmo de número 23, né? O senhor, meu pastor, né? Tem a Bíblia aberta nas estantes das pessoas lá, não abre mais. Se jogar grama de semente, nasce grama, né? Tanta poeira, mas que não abre, fica só naquela página. Virou santo ali a Bíblia, né? É santo. Mas todo quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmão, todo aquele que recebe o Espírito Santo, ele tem o poder de Deus. Sabe por que as pessoas às vezes te pegam e falam assim: poxa, faz uma oração por mim, ora por mim? É porque ele sabe que tem um Espírito Santo em você. E tem uma coisa que você só vai fazer porque você sabe que tem um Espírito Santo em você. Sabe por que nós estamos afligidos lá fora, no mundo? É por isso que eu digo: cuidado com o que você fala lá fora. Cuidado. Porque ao mesmo tempo que você abre a sua vida lá fora, vai ser ao mesmo tempo que as pessoas vão te confrontar. Porque quando nós estamos no mundo e nós temos o Espírito Santo de Deus, nós começamos a ofuscar o diabo na vida das pessoas. Aí começam as guerras espirituais dentro do trabalho, sabe? Um querendo afetar o outro se defendendo, porque isso é guerra espiritual. Porque quando nós aceitamos o Senhor, foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus. Mas qual é a única fonte desse poder? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é a pessoa de Deus em nossas vidas. Eu estou mostrando para vocês, irmãos, é porque às vezes tem culto que as pessoas começam a enfatizar coisas que não edificam, apenas emociona. O Espírito Santo não é para um culto de fogo. Somente, estou dizendo somente, porque tem coisas que são verdadeiras. Mas o Espírito Santo, irmão, é para uma vida inteira, do dia a dia, 24 horas. Sabe? É você começar um dia e você saber que tem alguém do teu lado que vela por você, que chora por você, que te protege, que é a presença de Deus. É por isso que nós dizemos: não tem um lugar que eu vá que Deus não esteja. É por isso que eu sou muito catedrático e bato em cima das pessoas que fogem da Santa Ceia porque estão em pecado. Vocês estão enganados. Te ensinaram errado. O
melhor lugar de estar na casa de Deus é no dia de ceia, quando você está em pecado, porque é uma grande hipótese de você se arrepender do seu pecado e pedir perdão a Deus. É uma porcentagem altíssima. Oh, mas não é ceia, eu não vou estar lá. Ué, mas quem é mais santo? O pão e o vinho, ou se é Deus? Da ceia você foge de Deus. Para onde você vai correr? Foge, velho. Quero ver se você fugir. Não tem como. Sabe por quê, irmãos? Aonde quer que a gente esteja, Deus está conosco. Ah, mas eu estou no pecado feio. Deus está com você. Ele não concorda com o que você está fazendo. Ou seu pai te abandona quando você está no erro. Ou seu pai te chuta quando você está fazendo as coisas erradas. Você não é ex-filho, você continua sendo filho. Ele pode entristecer, ele pode se aborrecer, mas uma coisa eu digo, você continua sendo filho. No coração dele tem lugar na mesa para você. E é assim que Deus nos ensina. Eu quero mostrar para você um Espírito Santo que é verdadeiro. Não é folclore. Não é folclore, porque eu já vi coisas difíceis de entender. E as pessoas declarar que é manifestação do Espírito Santo. Irmãos, se eu te disser que eu prefiro muito mais a igreja, eu, João, não é o pastor, eu, João, de uma igreja sólida no ensinamento de Cristo, através do Espírito Santo, do que uma igreja barulhenta, onde eu só escuto folclore, depois lá fora o caráter é totalmente contrário daquilo que diz. Quantas vezes eu já vi? Quantas vezes eu já vi coisas absurdas? Mas para quê isso? Porque gostam, porque é movimento, porque mostram para os outros. Pois é, o Espírito Santo não veio para te mostrar para ninguém. O Espírito Santo veio para te dar poder e para te fazer você santo diante de Deus. Você não precisa falar em línguas se você não quer. Se você não quer buscar, não tem problema nenhum. Não vai te levar para o céu falar em línguas. Não está escrito isso. Quem vai te levar para o céu é Jesus. Não tem, e a tua fé. Porque se não tem fé, nem Jesus te leva. Porque você não tem fé nele. Você não crê. Porque está lá, João 3,16. Porque Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que morre, para todo aquele que crê. Não pereça e tenha vida. Tem que crer. Tem que crer através da fé. Mas a única pessoa que nos faz entender tudo isso chama-se Espírito Santo, irmão. Claro que é. Lembra de Nicodemo? Quem lembra de Nicodemo na Bíblia? Lembra? Deixa eu ver se eu guardei aqui a passagem de Nicodemos. Eu acho que não, eu só li e deixei de lado. Mas vamos ver lá livro de Mateus, capítulo 19. Eu acho que eu só li Nicodemos, eu não anotei porque eu estava tentando entrar dentro da visão da história. Mateus 19, 16 ao 30. Quem pode ler para mim, por gentileza, quando aparecer aí? Mateus 19, 16 ao 30. Uma voz bem de locutor de rádio AM. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, com mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é a Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E
mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Quando a gente acompanha esse texto, logo no início, a gente vê um jovem rico. Quando você recebe, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você começa a ter uma visão diferente das coisas. E essa visão tem atrapalhado muita gente, principalmente nesse país. Principalmente na experiência que a gente tem. Quando a gente recebe a Jesus, aceita Jesus, a gente tem uma visão transformada pelo Espírito Santo, aonde o materialismo ele não é tão importante ou mais importante do que o espiritualismo. Jesus nos ensina isso. Você não vai ver um discípulo de Jesus rico. Até Paulo, que tinha uma formação catedrática bem no ensino, ficou lá no calabouço. Ficou lá no pau de arara amarrado. Lá no final, onde os esgoto da cidade passavam. Até Paulo. A visão do homem é mudada quando você aceita Jesus, é quando você começa, através do Espírito Santo, a dar valor no mundo espiritual e não material. Aí tem pessoas que pensam que Deus vai restaurar a vida delas, tudo que perdeu, então dá aquilo que nunca teve, para serem ricos, para terem abastança, para poder conquistar as coisas que jamais poderia conquistar na sua terra natal, ou na sua terra natal, ou na sua infância. Sabe? Não é esse o projeto de Deus para a vida de ninguém. Escute bem. Não é esse o projeto. O projeto de Deus não é comprar terra, boi, cavalo, e égua, o que for, ou prédios, ou aviões. Não, não é. Tem gente se fazendo disso para ganhar dinheiro às custas de Jesus. Mas um dia vão dar conta. Um dia vão dar conta. O que Jesus veio, trouxe de projeto para os seus que são salvos através do Espírito Santo, é esse que eles possam fazer o entendimento do que é reino de Deus. Porque Jesus não está onde o coração do homem está, na sua materialidade. Quando esse jovem rico chegou diante de Jesus, eu disse: eu vou fazer para mim que você deve dar de vai lá, e vai lá e vende isso, vai lá dar para os pobres, larga tudo e vem e segue. Aí o que aconteceu com ele? Entristeceu. Irmãos, eu já falei isso na igreja. Se nós tivéssemos que largar mulher, filho, marido, para seguir Jesus, Jesus estava no balde, filho, sem ninguém. Porque do jeito que nós somos, a gente não vai não. A gente não larga a casa para vir para o culto num dia de domingo de manhã, porque às vezes a televisão está gostosa, a cama está mais quente, quarta-feira não dá porque é muito cansado, eu tenho tanta coisa para fazer. Não vem, irmãos. Quanto mais largar tudo para seguir Jesus com o pé sujo, para lá, que não. Ainda bem que Jesus mudou a história. Ainda bem que Jesus mudou a história. Porque se esse fosse o pano de fundo para os seguidores de Jesus, vai ter pessoas que iam ficar longe. O céu não era o limite deles. Não, jamais seria. Mas Jesus, sabendo que as coisas iam mudar na sua caminhada, o que ele faz? Ele mudou a concepção. Mas uma coisa eu te digo: aquele que busca Jesus para enriquecer, está no rio de água de amarga, águas amargas. Porque não é esse o princípio de Jesus.
Ele disse: quer me seguir? Você que é ligado, você que é enraizado na riqueza, você que está com o teu coração preso no tesouro humano, largue tudo. Lembra de Zaqueu? Lembra de Zaqueu? Vai lá, restitui tudo, dá tudo de volta para o povo e vem e me segue. Irmão, andar com Jesus não pode ter essa prisão no que se chama, sabe, prosperidade do homem. Lógico que você tem que viver, lógico que você tem que trabalhar, lógico que você tem que ter as suas coisas, porque é vida. Mas, irmão, nós estamos dizendo que é coração, é olho, é alma nas coisas. Não pode ser. Se você não tiver... Irmãos, nós estamos entrando pelo funil, que daqui a pouco tudo que nós temos vão ser arrancados da gente. E você não tem. Lembra do plano Collor no Brasil? Que tinha dinheiro na poupança, ele veio, ó, churugudu, acabou, tem gente que morreu. Porque ele levou tudo, tomou tudo. E aí, anos de vida, anos de trabalho. Para de gastar tempo naquilo que não é de Deus. Trabalho necessário, o que te dá condições de viver. E começa a desprender tempo naquilo que é de Deus. Porque a terra vai comer, a traça vai comer, o ferrugem vai comer. Mas aquilo que o Espírito Santo tem na tua vida, na tua alma, é para a vida eterna. É para a vida eterna. Eu quero te apresentar um Espírito Santo que ele tem prazer de levar você para o céu. Ele tem prazer de caminhar com você. Ele tem prazer de trazer o céu para a terra e incutir em você. Quer ver uma coisa que é importante a gente não deixar de ver? Vamos ler Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Já estamos finalizando a nossa mensagem dessa manhã. Olha lá. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Está ouvindo línguas aí estranhas? E depois de falar em línguas, sei lá, está escrito aí? Não. Mas quem fala em língua? Amém. Você buscou, você tem aquilo que você buscou. Preserve, zele o que também é de Deus. Mas não é via de regra, não é o principal. É melhor você ter a pessoa do Espírito Santo do que a fala do Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, a fala dele é uma constante. Sabe que é isso que não ensino na igreja mais, ou não ensinava antigamente, porque levava a coisa tudo finalizando numa direção só, para o final dar um desfecho. Todo mundo está dançando, todo mundo está pulando, todo mundo está correndo. Eu sei disso, eu vim de lá, mas na verdade é que a consciência do Espírito Santo não era plantado na consciência do ser humano. Ele era apenas um ser, sabe? Era apenas um ser que vinha, te queimava de fogo e você gritava línguas. É para te conscientizar do que é vida com Deus. Sabe? É quando você está aqui, ó, do violão, eu no teclado, o outro na bateria, seja lá onde for, ou no microfone, ou você em pé. É por isso que eu gosto muito de adorar. Eu queria aprender a tocar sem olhar para o teclado. Eu até hoje não aprendi. Se eu não aprender, eu vou para o céu assim mesmo, eu não vou tocar teclado mesmo, então lá para lá. Por quê? Porque eu queria fechar meus olhos. Porque eu acho que, João, acho que quando uma pessoa está adorando a Deus, se ela fechar os olhos, ela se desliga do que é eterno. Porque é do lado. Porque do lado acontece muita coisa e você se desprende. Aí o Espírito Santo de Deus te toma. É por isso que às vezes você está adorando, a lágrima corre. Às vezes você está adorando, o riso vem. Às vezes você está adorando, você sente o teu corpo esquentar de uma tal forma. Porque você se conectou. Você se desligou dessa atmosfera, entrou na atmosfera espiritual de Deus. Através de que o Espírito Santo de Deus te conduz. Ele conduzia Jesus. Ele conduzia Jesus. Ele é especialista. É por isso que Jesus falou assim: olha, eu vou, Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vos orarei ao Pai e pedirei ao Pai que vos traga, envie um outro consolador. Irmão, olha a presença desse ser na nossa vida. Um outro consolador. Vamos lá mais um texto. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 19. Eu estou só mostrando para vocês na Bíblia as coisas que eu preciso falar. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, né? E nos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. É por isso que Deus está em todo lugar. É por isso que eu digo, não adianta você fugir da ceia. Se Deus está em você, integrado em casa. É por isso que eu digo, no dia de Santa Ceia, sabe o que você faz? Você fecha o olho e conversa com Deus. E pede perdão, irmão. Se é do irmão, pede perdão, irmão. Se é a Deus, pede perdão a Deus. Por quê? Porque está em nós. Antigamente os profetas, irmão, tinham que pedir para que o Espírito Santo viesse sobre ele e revelasse a eles o que eles tinham que falar para os reis, para os juízes. Entendeu? Essa era a função do profeta. Ele tinha que ir para um lugar separado, buscar a presença de Deus para que o Espírito revelasse a ele. Hoje não é preciso mais isso. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus hoje morando em você. Quantos podem dizer amém? É isso aí. Você não precisa mais da manifestação do Espírito. Não é necessário, você já está em você. Sabe o que você faz de manhã? Até escute esse conselho. Quando você orar de manhã, sabe? É bom, você tem que orar a Deus em nome de Jesus, mas dizer assim: Espírito Santo, é o Senhor que me conduz. O Senhor está em mim. O Senhor é muito. Começa a adorar, começa a amar mais esse Espírito Santo. Começa a dizer para ele: o Senhor é importante na minha vida. O Senhor é meu norte. O Senhor é minha luz. O Senhor é quem me guia. O Senhor é quem me leva, quem me traz. É esse Espírito, é Ele mesmo. É Ele mesmo. Sabe, o que algumas denominações não entendem sobre o anjo da guarda, eles pensam que cada um tem um anjo da guarda. Na verdade, não é cada um tem um anjo da guarda. Na verdade, a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós. Cada um tem a sua forma de expressão, de entender. Mas é Ele que está em nós. Claro que é Ele que está em nós. É Ele que nos guarda. Quantas vezes você sai de casa para trabalhar, aí tem um atraso de 15 minutos. 15 minutos para você pegar a estrada. Eu tenho que chegar atrasado. Não é todo dia, tá, irmão? Porque tem uns que tem. Todo dia tem um atraso. Então não é o Espírito Santo, não. É falta de vergonha para quando mais para despertar. Aí quando você passa na estrada, um acidente enorme. Poderia ter sido você naquele acidente. Mas quem te livrou? Mas por que não livrou os outros? Pergunte a Deus. Eu estou falando de você, por você, para você. Você está entendendo? É Ele que te guarda. É Ele que te ajuda. É Ele. A manifestação dele é essa todos os dias. Por quê? Porque Ele está em nós. Não tem outro jeito, irmão. Não tem. É por isso que Jesus diz: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Para Jesus falar nisso, irmão, você não sabe. Se você não sabe, fique sabendo. O poder que você tem, é por isso que o diabo te odeia. E a mim também. Quando alguém diz assim: olha, o diabo está furioso contigo. Compra um bolo, parte o bolo, faz festa. Você está no lugar certo. Agora, no dia que você é do diabo, não quer nem te ver, porque ele está tentando com você. Pode contar que você está numa furada. Quanto mais ele te odeia, mais Deus te ama. Quanto mais ele tenta te derrubar, mais Deus te levanta. Quanto mais ele tenta mexer na sua... Olha, irmãos, olha, tem uma coisa para você. O diabo, ele é muito sutil. Sabe? Ele é muito sutil. Quando ele sabe que Deus tem um projeto na vida das pessoas, que tem todas, mas tem uns que o projeto são mais visível, vamos dizer assim. Não é especial, cada um tem o seu. Mais visível.
E a pessoa sabe desse projeto de Deus. Aí o que o diabo faz? Escute bem. O diabo sabe que não tem como entrar em você. Não tem. Porque você está base dura. Mas ele vai nos pontos vulneráveis da sua vida. É na sua casa. É nos seus filhos. É na sua finança. Sabe, nos seus parentes. Pontos vulneráveis. Porque sabe, se eu derrubar, eu derrubo. Se eu arrancar, eu arranco. Eu machuco. É no meio das lutas que o diabo tenta derrubar um dos nossos. É por isso que as pessoas falam, toda vez que eu faço um projeto com Deus, começa a luta na minha vida. Mas é assim mesmo. E se ele só não luta contra você quando você não está fazendo nada. Sabe? Nada. Quando você não está nada, ele não tem nada, ele fica do jeito que está. Você está no erro. Mas toda vez que você se levanta de manhã e começa a colocar a sua vida na retidão de Deus, o Espírito Santo se levanta e diz assim, agora eu estou na frente, vamos que vamos, vamos que vamos. Ele começa a te dar uma direção do que você tem que fazer. Às vezes, irmão, tem umas coisas que você não entende como você resolveu aquilo sem saber resolver. Alguma coisa, não, vai aqui, pega ali, aperta ali, tira ali, envia ali. Você vai fazendo por intuito. Mas não, é o Espírito Santo de Deus te dirigindo para você fazer. Sabe, o americano tem o hábito de dizer que existe um little man dentro da gente. Um little man. Não, a gente não tem um little man. A gente tem um homem enorme, grande, poderoso, chamado Espírito Santo de Deus, que nos convence do que é errado, nos dá força para as coisas que estão certas, que tira toda a cegueira dos nossos olhos e começa a mostrar as coisas que estão certas para se enxergar. E tem uma coisa, ele não está aqui apenas para isso, ele está aqui para nos conduzir até o momento final. Ou você encontra Jesus porque Jesus veio, ou você encontra Jesus porque você foi diante de Jesus. Mas a verdade é essa, que um dia nós estaremos diante do Senhor, dando glória a Deus, e o próprio Espírito Santo irá acompanhar a minha e a sua vitória diante de Deus Pai, na presença de todos os anjos. Quantos podem dizer amém? O Espírito Santo, o nosso ajudador, ele veio para te capacitar. Eu vejo tanta gente tão novinho na igreja, como eu via, recém-chegado na igreja, aprendendo de Jesus já naquela manifestação toda, naquele de fogo e glória e poder e de Jesus, um pouquinho. Daqui a um ano estava no mundo. Sabe por quê? Por ensinado de Jesus para eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que a gente deve ler Bíblia? Primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Segundo, porque ela te conduz os caminhos perfeitos, porque ela é a palavra de Deus, conduz tudo certo. Terceiro, quando você lê a palavra, lê, não é passar o olho, lê, um calmo, pausar. Toda vez que você lê, o seu cérebro registra humanamente, eu estou falando humanamente. Aí, o Espírito Santo viu que você leu, se preparou, aí na hora certa, na posição certa, no dia certo, com a pessoa certa, que precisa de uma palavra, ele vem entrar na tua mente. Aquilo que você leu, e você transmite uma palavra que edifica a vida dos outros. Você entendeu? Isso é chamado Espírito Santo. Não tem nada na igreja que não seja fora da presença do Espírito Santo. É por isso que aqui ele tem a liberdade. Aí um dia me perguntaram, mas por que o senhor mudou tanto? O senhor era barulhento, o senhor fazia um negócio. Sabe por que eu mudei? Porque eu entendi que não é pelo barulho, mas é pela vida caminhando com Jesus. Os milagres acontecem no barulho? Não acontece quando Jesus está. As revelações acontecem no barulho? Não acontece quando Jesus está. Então você tem que amar a Jesus, é o Espírito Santo, tem que caminhar com Ele. Eu não posso aqui conduzir a igreja e forçar a igreja a entrar numa dimensão louca, mas ignorante para o que quer dizer a palavra de Deus, do Espírito Santo. A gente está aqui para aprender, queridos. Pode, anota na sua Bíblia. O dia que você pegar um sermão, ver uma pessoa que tem essa visão antiga das coisas de ser, você vai ver que elas falam, e jogam uma profecia, uma vitória. E toma a chave. E
E sabe, elas estão sempre com jargão sobre aquilo que elas estão falando, para poder prender você na palavra de Deus. Aí quando você vai ver o contexto todo, a esquete toda da palavra de Deus, o ensinamento é pouquíssimo. Pouquíssimo. É por isso que eu guardei até hoje uma das palavras, que eu já guardei muitas palavras de pessoas que pregaram aqui na igreja, porque eu anoto na minha Bíblia, anoto nos meus papéis. Eu anoto, viu, irmão? Eu não anoto porque eu quero conferir o que você está pregando, não, porque eu conheço a Bíblia, eu sei que você está pregando na Bíblia. Eu não preciso anotar para ver se é verdade. Eu sei que está ali. Eu posso ficar em dúvida de uma experiência sua com Deus. Aí é o homem de Deus, né? Mas não é o meu papel, tá? Eu estou aqui para ouvir Deus, sabe? Mas aquela pregação última da pastora Tijane aqui no aniversário da igreja, que ela falou assim, olha, fica no riacho, mas não vai, não? No ribeiro, né? De Querite. Fica no ribeiro de Querite. Deixa o mar para lá, a lagoa para lá, fica no ribeirinho. É naquele fico de água que tem a tua promessa. Sabe o que é aquilo ali, irmão? Aquilo é a revelação do Espírito Santo de Deus. Você aprende ali o que está acontecendo. Não é toma, pega, larga, sobe, pula, grita. Não. Irmão, eu aprendi o seguinte: para você falar em línguas, você tem que estar cheio do Espírito Santo. O falar em línguas, quando você vai aprender sobre fazer seminário, você vai aprender sobre você só fala em línguas quando o teu vaso se transborda de presença de Deus. As pessoas falam em línguas com uma música qualquer. Não. Gente, calma, não precisa nem culto ainda. Ou vem de uma semana de consagração, ou então, eu não sei o que é. Sabe, é por isso que diz que com Deus existe uma ordem, uma decência das coisas. As coisas têm que ser preparadas. Quando você vai fazer ministério de louvor, dentro do seminário, você aprende que nós estamos nos tabernáculos. Então tem as paradas. Você tem que parar para lavar as mãos, a parada dos pães, sabe? Você tem a mesa da propiciação. Você vai conduzindo a igreja a momentos até você chegar no Santo dos Santos. O que? É o auge da administração, é onde a gente entra, é aquilo que antecipa a palavra de Deus. São músicas que chamam a presença, chamar no bom sentido, tá? Porque está dentro de nós. Chama a presença de Deus para nós, para que a gente possa ter a alma aberta, o coração aberto, o espírito preparado para entender o que Deus vai falar. A gente aprende tudo isso no tabernáculo, quando se aprende a respeito de louvor. Mas aí a gente vê uma série de coisas que não dá para entender. Aí alguém me pediu, mas você está virando batista. Eu digo, não. Eu estou virando cada vez mais fã de Jesus. Porque eu sei que Jesus é do jeito que ele é, porque está escrito na Bíblia. E assim a gente vai fazer a história da gente nessa terra. Aprendendo com Jesus a forma que nós temos que aprender. Entendeu? Porque um dia que a gente não se preocupa não. Eu também gosto, às vezes, de um culto meio movimentado. Eu gosto. O dia que Deus colocar no meu coração, a gente faz um culto desse. Vamos fazer o culto do fogo. Botar 2 bombeiros ali, 2 bombeiros para fora. Bota aqui um monte daquele rio de pele. Bota o povo aqui dentro, bota um pastor daquele que prega 15 minutos de Bíblia, fica 45 botando o povo para pular. Aí você vai sair daqui cheio, não tem problema. A gente vai dar para você, ou para mim, para nós, o desejo de sentir um culto como esse. Mas a minha obrigação não é essa. A minha obrigação como pastor não é essa. Eu preciso ensinar você. Quem aprende não se perde. Quem lembra do mapa de rua? Era um livro assim, um mapa que você tinha para poder pegar os endereços para dirigir, não dirigia. Você tinha que ter um mapa na mão. Lembra? O Google também dava muito, né? Para quê? Para não se perder. A minha função é fazer exatamente o que Jesus fez. Orientar para não se perder. Porque o nosso caminho é o céu. Eu não posso deixar você se perder por festas. Viu? Eu vejo festas demais, ensinamento de menos. Eu vejo vida cada vez mais orientada e vida orientada de menos. Então a gente tem que ensinar. A gente tem que
mostrar, a gente tem que orientar. E depois disso a gente vai para o barbecue, a gente vai para o churrasco espiritual. Ou seja, vamos comer, vamos beber, vamos celebrar. Que Deus também é celebração. Mas consciência é preciso ter. Eu vou perguntar agora uma coisa para vocês. Quantos aqui são crentes há 10 anos? Há 10 anos. Pode ser mais do que 10 anos, não tem problema. Mas pelo menos 10 anos. 5 anos. 5 anos para cima. Então faz o seguinte, não vamos falar que é crente não. Quantos vão para a igreja, vão na igreja pelo menos há 5 anos da sua vida? Quantas vezes você ouviu alguém ministrar uma palavra como essa e outras por aí sobre o Espírito Santo na sua vida? Levante para as suas mãos. Quantas vezes você ouviu alguém parar para explicar a pessoa do Espírito Santo numa pregação, numa igreja? Os números são pequenos. Por quê? Porque eles são levados de outra forma. O Espírito Santo ele vem no bojo das manifestações dos profetas. Os profetas fizeram isso. Em Pentecostes fez isso. Ele vem no bojo, ele não vem separado. Ei, quando você pregar sobre a pessoa de Deus, é Deus. Quando você pregar sobre a pessoa de Jesus, é Jesus. Quando você pregar a pessoa do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Ele é separado. Ele é parte da família, mas ele tem uma história, uma função na nossa vida. É nos preparar para herdar as bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus fortaleça a vida de vocês. Que Deus possa fazer vocês cada vez mais constantes na obra de Deus. Irmãos, é sério. Não se afaste da presença de Deus. Não deixe que nada na sua vida venha te distanciar do Senhor. Não deixe. Não deixe, porque o momento é propício para pessoas se perderem. Não deixe. Fique firme na palavra de Deus. Converse com esse Espírito amado, chamado Espírito de Deus. Peça condução a Ele. Peça direcionamento a Ele. E Ele só vai te levar a Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que Deus abençoe a semana que está começando. Que Deus possa te dar vitória através de Jesus no Espírito Santo. Que você tenha uma experiência diferente. Eu sei que aqui vai ter pessoas que essa semana, escute bem, dentro dos seus carros, terão uma experiência com o Espírito Santo. Só para poder confirmar o que eu estou falando dentro de vocês. Vai ter pessoas que vão ter uma experiência com o Espírito Santo. Ou a pessoa vai estar conversando com o Espírito Santo, a pessoa vai estar orando a Deus, ou a pessoa vai estar ouvindo o louvor. O Espírito Santo de Deus vai te tocar nessa semana. Só para você ter a confiança e saber que Ele está em você, e com você, e por você, e para você. O verdadeiro Deus na sua vida, em nome de Jesus. Também vamos ficar de pé nesse momento. Depois você conta a experiência. Quando acontecer, semana que vem você fala, pastor, eu quero lhe contar. Aconteceu isso, aí você conta para a igreja, para que ele possa ministrar a sua vida. Viu? Portas de trabalho abram na vida de vocês. Portas de melhora abram na vida de vocês. Porta de saúde esteja cada vez mais aberta na vida de vocês. E porta de bênção sobre a vida de vocês e sobre a família, parente de vocês lá no Brasil. Seja